Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Ao iniciarmos este episódio, relembro que o livro A História Repete-se, escrito pelo Henrique Monteiro e por mim, já chegou às livrarias. A apresentação deste livro, para a qual os nossos ouvintes estão desde já convidados, está marcada para 10 de novembro, no El Corte Inglês de Lisboa, na sala de âmbito cultural, no piso 6, e consistirá num debate moderado pela jornalista Ângela Silva. Passemos agora à ordem do dia. Hoje vamos falar sobre os dois executivos liderados por Francisco Pinto Balsemão, o 7º e 8º governos constitucionais, que decorreram, ininterruptamente, entre 9 de janeiro de 1981 e 9 de junho de 1983, num total de quase 2 anos e meio. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes do enquadramento destes governos e do seu período histórico, queria deixar uma breve nota sobre Francisco Pinto Balsemão, até porque o Henrique, que ao contrário de mim o conheceu bem, terá por certo muito mais a dizer. Nos últimos dias, quase tudo já foi dito e repetido sobre Francisco Pinto Balsemão, mas sinto que se justifica sublinhar a forma sempre elevada como participou no espaço público, contribuindo para o debate de ideias de forma sensata, sem demagogias, sectarismos ou golpes baixos e, sobretudo, com respeito pelos outros. Francisco Pinto Balsemão foi, assim, um verdadeiro cidadão, tal como entendiam o conceito os gregos e romanos da Antiguidade Clássica e também os liberais do século XIX. Infelizmente, atualmente não existem muitos destes verdadeiros cidadãos no espaço público português. Depois desta nota, passo ao enquadramento dos 7º e 8º governos constitucionais liderados por Francisco Pinto Balsemão. Como é sabido, Pinto Balsemão tornou-se primeiro-ministro na sequência da tragédia de Camarate, que, a 4 de dezembro de 1980, vitimou, entre outros, o primeiro-ministro Sá Carneiro e o ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa. A quando da tragédia de Camarate, Pinto Balsemão era ministro adjunto do primeiro-ministro, o terceiro na hierarquia do executivo, depois do primeiro-ministro Sá Carneiro e de Diogo Freitas do Amaral, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, cargo que ocupava desde 3 de janeiro de 1980, data da tomada de posse do governo de maioria absoluta da AD, coligação entre PSD, CDS e PPM. Segundo as suas memórias, que em parte seguirei nesta introdução, meses antes de Camarate, Pinto Balsemão manifestara a Sá Carneiro a sua vontade de sair do governo e regressar à sua vida profissional, tendo então ambos combinado que tal aconteceria depois das presidenciais, marcadas para 7 de dezembro de 1980. Como muitos dos nossos ouvintes por certo se lembram, a campanha para as presidenciais evoluiu com dramatismo, com Sá Carneiro a apostar tudo em afastar o general Ramalhianes do cargo de Presidente da República. Para tal, contava com um candidato de segunda escolha, o discreto e fiável general Soares Carneiro, pois o general Firmino Miguel não aceitara o desafio para candidatar-se que o primeiro-ministro lhe lançara por mais de uma vez. Apesar da AD vir embalada por uma dinâmica de vitória, todas as sondagens apontavam para o favoritismo do general Ramalhianes. Sá Carneiro dramatizou então o cenário de vitória de Yanes, afirmando que abandonaria o cargo de primeiro-ministro caso este fosse reeleito, numa posição, mesmo atendendo ao contexto,
questionável e manicaísta, de quem não estava disposto a aceitar que os cidadãos preferissem a continuação de Yanes. Nunca saberemos se Sá Carneiro cumpriria a sua promessa de demitir-se em caso de vitória de Yanes, pois, como referido, o primeiro-ministro morreu 3 dias antes das eleições, mas, pelo que se conhece da sua personalidade, estou em crer que sim. O mês de dezembro de 1980 foi, pois, de grande comoção e agitação em Portugal. Após a tragédia de Camarate, Freitas do Amaral assumiu interinamente o cargo de primeiro-ministro. Segundo as memórias de Pinto Balsemão, Freitas do Amaral tinha então a ambição de ascender a primeiro-ministro, isto com o argumento de ter sido o vice-primeiro-ministro do governo de Sá Carneiro. Por outro lado, o PSD reclamava o direito de indicar o novo primeiro-ministro, isto com o argumento de ser o maior partido da coligação. Na altura, não se pôs a hipótese de dissolução da Assembleia da República, não só porque o Presidente da República estava constitucionalmente impedido de o fazer, embora tendo sido reeleito, estava na fase final do seu primeiro mandato, como porque a AD tinha uma maioria absoluta sólida no Parlamento, contando com 134 deputados, num total de 250. Sem surpresa, acabou por vingar a tese de que deveria ser o PSD a indicar novo primeiro-ministro, o que era aliás lógico, pois o governo dependia do apoio parlamentar e este era maioritariamente assegurado pelo PSD, que tinha 82 dos 134 deputados da maioria. Neste contexto, perfilaram-se 3 personalidades sociais-democratas para assumir o cargo. Eurico de Melo, ministro da Administração Interna do governo anterior, Mota Amaral, presidente do Governo Regional dos Açores, e Pinto Balsemão. A 13 de dezembro de 1980, o Conselho Nacional do PSD escolheu indicar Pinto Balsemão para o futuro primeiro-ministro. Segundo o próprio escreveu nas suas memórias, tal deveu-se à proximidade com Sá Carneiro, ao facto de ser fundador do PSD, às boas relações com os outros partidos da AD, CDS e PPM, e, por fim, por pertencer à ala progressista do PSD. O governo apresentado por Pinto Balsemão e empossado a 9 de janeiro de 1981 tinha por principais objetivos, segundo o próprio, fazer uma revisão constitucional que libertasse a sociedade civil da tutela militar e que preparasse a adesão de Portugal à então CEE. Porém, este governo não contava no seu elenco com os outros líderes da AD, Diogo Freitas do Amaral, do CDS, e Gonçalo Ribarteles, do PPM. No caso de Freitas do Amaral, o argumento para não entrar no governo foi de que tinha dito que não o faria caso o general Yanes fosse reeleito, o que é contraditório com o seu alegado interesse em ascender a primeiro-ministro. Ainda, o novo governo não contou com Eurico de Melo, ministro da Administração Interna no governo anterior, e Aníbal Cavaco Silva, ministro das Finanças, também no governo anterior, defensores de uma linha de confronto com o Presidente da República e de um posicionamento mais à direita do que o pretendido por Pinto Balsemão. Pela positiva, o governo integrava várias personalidades de qualidade, como André Gonçalves Pereira, nos negócios estrangeiros, Meneres Pimentel, na Justiça, ou Moraes Leitão, do CDS, nas Finanças. Como lembrou Pinto Balsemão nas suas memórias, este governo evoluiu num contexto externo complexo, com a guerra Irão-Iraque a fazer disparar o preço do petróleo. Os governos de Pinto Balsemão procuraram evitar nova intervenção do FMI, o que acabaram por conseguir, embora não tivessem conseguido aliviar os problemas estruturais da economia portuguesa, que, junto com a conjuntura, resultaram em nova intervenção do FMI ainda em 1983, mas já no tempo do governo do Bloco Central. Internamente, este governo teve de gerir os conflitos com o Presidente da República, que pretendia manter os seus amplos poderes e espaço de intervenção. Também a contestação sindical e, segundo Pinto Balsemão, os inimigos internos, tanto as reticências do CDS na coligação, quanto a oposição mais ou menos velada de figuras do PSD, como Eurico de Melo, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Macedo, Helena Roseta,
Alexandre Patrício Gouveia, ou o jovem, tal como é citado nas Memórias de Pinto Balsemão, Pedro Santana Lopes. Em agosto de 1981, a oposição interna do PSD e as reticências do CDS já justificavam que Pinto Balsemão ponderasse a sua demissão. Nesse mês, o Conselho da Revolução, que exercia funções de Tribunal Constitucional, chumbou um diploma do governo de abertura da banca à iniciativa privada. Parte do PSD pretendia a confrontação com o general Yanes, enquanto Pinto Balsemão era partidário da conciliação. Não se sentindo suficientemente apoiado pelo seu partido, Pinto Balsemão decidiu apresentar a sua demissão. Então, decorreram movimentações internas no PSD para que Cavaco Silva assumisse a chefia do governo. Tendo estas sido mal sucedidas, o Conselho Nacional do PSD deu novo voto de confiança a Pinto Balsemão, que, a 4 de setembro de 1981, formou novo governo, o 8º Governo Constitucional, desta vez reforçado com a entrada de Freitas do Amaral, novamente Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, e de Gonçalo Ribeiro Teles, Ministro de Estado e da Qualidade de Vida. Este era um governo com mais peso político que o anterior e que integrava igualmente gente de qualidade, como João Salgueiro, que se encarregou da pasta das Finanças, Ângelo Correia, no Ministério da Administração Interna, Francisco Lucas Pires na Cultura, sendo que este chegava a ministro depois da resistência de Freitas do Amaral a que entrasse no governo anterior e, por fim, Marcelo Rebelo de Sousa, com a pasta dos Assuntos Parlamentares. O 8º Governo Constitucional evoluiu ainda num contexto de crise internacional motivada pela subida dos preços do petróleo e de instabilidade social, enfrentando duas greves gerais, uma a 12 de fevereiro e a outra a 11 de maio de 1982. Pelo meio, conseguiu levar avante a revisão constitucional, aprovada a 12 de agosto de 1982 e promulgada a 24 de setembro desse ano, que, não tendo atingido todos os objetivos do governo, que passavam também pela liberalização da economia, conseguiu que Portugal deixasse de ser uma democracia condicionada pela tutela militar. Para tal, foi essencial a concertação do governo da AD com o PS de Mário Soares, de forma a atingir a maioria de 2/3, que fizesse frente às reticências do Presidente da República e à oposição declarada do Conselho da Revolução, que viria a ser extinto, e do PCP. Esta vitória da democracia e do governo foi, segundo Pinto Balsemão, novamente ensombrada pela oposição interna. Em julho de 1982, Cavaco Silva e Eurico de Melo publicaram uma carta aberta ao primeiro-ministro nos jornais de direita O Dia, O Tempo e Comércio do Porto, onde criticavam a política económica do governo e, veladamente, sugeriam a demissão de Pinto Balsemão. No governo, Freitas do Amaral, que, como Ministro da Defesa, foi responsável pela importante Lei da Defesa Nacional que se seguiu à revisão constitucional, não escondia o seu distanciamento face ao Primeiro-Ministro, o que evidenciava a fragilidade da coligação. A 12 de dezembro de 1982, a AD teve um resultado satisfatório nas autárquicas, recuando, porém, em relação às legislativas anteriores, o que era e é uma comparação não linear. No entanto, Pinto Balsemão, que não tinha sido legitimado por via eleitoral, encarou as autárquicas como uma espécie de referendo ao seu governo e, perante as críticas internas, apresentou a sua demissão a 29 de dezembro de 1982. De seguida, fracassaram as diligências da coligação para encontrar um novo primeiro-ministro. Foram falados os nomes de Mota Pinto e de Vítor Crespo. Perante este cenário, o Presidente da República entendeu, e neste caso creio que bem, que a coligação que suportava o governo já não apresentava solidez, pelo que, em janeiro de 1983, e contra o parecer do Conselho de Estado, decidiu dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas. Seguiram-se 6 penosos meses até à tomada de posse do governo do Bloco Central, a 9 de junho de 1983, em resultado das legislativas de 25 de abril de 1983.
Com a tomada de posse do governo PS-PSD, liderado por Mário Soares e com Mota Pinto como vice-primeiro-ministro, terminava assim a experiência de Pinto Balsemão como primeiro-ministro. Esta foi exercida num contexto de início dramático e sempre complexo, e, quanto a mim, logrou deixar para a história o imprescindível contributo da revisão constitucional de 1982. Henrique, tu já viveste, imagino que intensamente, este tempo. Na altura, não sei de que forma é que acompanhavas o governo, mas apercebias-te, pelo menos, ou ficaste com a sensação que eu fiquei, era que a principal oposição a estes governos, segundo Pinto Balsemão, era sobretudo interna e não tanto ao do PS, que era o principal partido da oposição. Quer dizer, era sobretudo interna do Presidente da República e do Presidente da República. Sim, e é interna e do CDS. Ou seja, interna da coligação. Diogo, exato, de Diogo Freitas do Amaral. E interna de Cavaco Silva e Eurico de Melo. Eurico de Melo tinha uma frase, aliás, engraçada, que eu aqui recordo, em homenagem até ao seu humor, porque ele dizia: eu sou importante no Porto porque acham que eu sou importante em Lisboa, e sou importante em Lisboa porque acham que eu sou importante no Porto. Ele era de Santo Tirso, ele dizia isso. Mas enfim, era uma figura assim, senatorial, mais ou menos, do PSD, e nessa carta que tu referiste, em parceria com o Cavaco Silva, fizeram bastante dano ao governo de Balsemão. Aliás, Cavaco Silva manteve o método, não é? Ele volta ou não volta, escreve umas cartas. Sim. O Santana Lopes fez o mesmo. Fez o mesmo, exatamente. A boa moeda e a má moeda. Só que aqui ele tinha um interesse acrescido. Ele queria ser líder e queria, como quis, depois em 85 ele põe essa condição no Congresso, que Freitas do Amaral seja Presidente da República, e é por isso que Freitas depois se torna candidato a Presidente da República, apoiado pelo PSD. Mas antes disso tudo é preciso ver uma coisa. Cavaco Silva, no governo de Sá Carneiro, não sei se por iniciativa dele, se por iniciativa do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro não era um especialista em finanças. Terminou com uma coisa que estava a dar bons resultados em Portugal, um mecanismo económico que estava a dar, e esse mecanismo económico, curiosamente, foi ativado pelo Banco de Portugal, que na altura ainda era o Banco Central e o emissor de moeda, porque não estávamos no euro, havia o escudo, e portanto muito antes disso, não é? E o governador, que era o Dr. José Silva Lopes, homem que eu, aliás, também conheci muito bem e que é digno de todas as homenagens e dos maiores encómios, tinha um grupo de estudantes, recém-doutorados, digamos, ou a fazer o doutoramento, que tinham vindo de várias universidades americanas, e um deles, curiosamente, que mais tarde haveria de ser prémio Nobel, o Paul Krugman, lembra-se de uma coisa que era relativamente nova, não sei mesmo se não foi o primeiro sítio onde se fez, que é a desvalorização deslizante. O que é que isto queria dizer? Nós tínhamos uma inflação muito grande e, portanto, todos os meses o escudo desvalorizava um bocadinho. Em vez de haver uma grande desvalorização, todos os meses desvalorizava um bocadinho. Isto quer dizer que as pessoas todos os meses ganhavam um bocadinho menos que no mês anterior, sem dar por isso. Pois. Porque nominalmente ganhavam o mesmo ou mais, mas depois, em valor, em termos práticos, ganhavam menos. E, portanto, isto estava mais ou menos a equilibrar as finanças. Quer dizer, estava numa curva no sentido de equilibrar. Tinha a virtude de não provocar choques, não é? Exatamente. Cavaco Silva acaba com isto, no primeiro governo de Sá Carneiro. E faz aumentos e tal, aquelas coisas que se fazem, porque na altura as eleições eram intercalares, ou seja, quando houve eleições em 1979, foram só por um ano, só até 1980. Exato. Porque, digamos que a legislatura eram 4 anos. Era para cumprir a de 76. Exatamente, para cumprir a de 76. E, portanto, o que é que aquele governo de Sá Carneiro tem pela frente? Um ano. E tem um ano, que é até outubro de 1980. Tem ali um ano pela frente. E, portanto, durante aquele ano, eles que já tinham tido a maioria absoluta, o que eles querem é reforçar essa maioria absoluta, e portanto não me admiro que... E já com a tal ideia de um governo, uma maioria, um presidente. Exatamente, que era os presidenciais vinham aí... o lema de Sá Carneiro.
lema de Sá Carneiro. E então, o que acontece é que acaba a desvalorização deslizante do escudo, e com o fim da desvalorização deslizante do escudo, Portugal entra outra vez numa espiral inflacionista. Sim. Embora ao princípio disfarçada, mas depois quase irremediável. A isto soma-se, como tu falaste, a guerra do Irão e Iraque, e o choque petrolífero e essas coisas todas. É uma tempestade perfeita. E, portanto, quando Sá Carneiro morre na sequência da queda do avião de Camarate e Balsemão, depois daquelas trapalhadas todas, chega... Trapalhadas internas do PSD. Sim. Chega a primeiro-ministro. Do PSD e na coligação. E na coligação, porque o Freitas do Amaral queria manifestamente ser primeiro-ministro. Aliás, achava-se com o direito de ser primeiro-ministro. Não era só querer. Achava-se com o direito de ser primeiro-ministro por ser o vice-primeiro-ministro. O que é um argumento, claramente, do administrativista, que foi o que ele foi a vida toda. Sim. Porque, mas nem é um argumento constitucional. Porque constitucionalmente é a maioria que suporta... É o líder do maior partido. Exato. Não, é o líder do maior partido que é convidado. Depois pode dizer, não, vai aquele e tal. Sim, formando um novo governo, será quem sustenta, a maioria que sustenta o governo, que indicará, e é natural que seja o partido, nem em caso de coligação, o partido com maior... Curiosamente, na lei, no caso das coligações, as coligações desfazem-se depois de coisas. Ou seja, quando vão para o Parlamento, é por isso que o CDS tem um grupo parlamentar diferente do PSD, ainda hoje, e na altura também tinha. E o grupo parlamentar maior na altura era claramente o do PSD. Era o PSD, de longe, quer dizer, de longe. Aliás, como eu disse na introdução, depois é contraditório este desejo de Freitas do Amaral com o argumento de eu não integro porque... Ele não quis integrar. Henrique, já agora... uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho. Tu achas, isto fazendo especulação, porque é óbvio que nunca o poderemos saber, que se não tivesse havido Camarate, Sá Carneiro continuaria, apesar da vitória tudo indica que não teve influência, e Eanes iria ganhar de qualquer maneira. Estava com uma grande vantagem. Eu penso que sim. Eu vou-te dizer uma coisa que é completamente, não sei. Vale o que vale. Vale o que vale. Eu acho que ele era homem para isso, quer dizer, infelizmente para o país, ele era homem para isso. Eu também estou convencido que sim. Eu disse de maneira que faço. Embora isso fosse uma solução louca, porque era pôr os interesses dele acima dos interesses do país. Mas, enfim, e sobretudo não respeitar o ato eleitoral, não é? Claro, é evidente, mas não interessa. Pronto, talvez fizesse. Mas o que acontece é que não pôde fazer, infelizmente, porque morreu a 4 de dezembro e as eleições presidenciais foram depois em janeiro. A 7 de dezembro. A 7 de dezembro, foram logo 3 dias depois. Foi, e ele ganhou a primeira volta logo. Sim, com uma vantagem. Estava muito distanciado de Soares Carneiro. Exatamente. Não foi depois como o Soares Freitas. Não, de forma nenhuma. Tinha uns 14, 15 pontos percentuais à frente de Soares Carneiro. E as pessoas gostavam do Eanes, porque o Eanes também... Quer dizer, as pessoas não percebiam muito bem este rendilhado político, nem o que era a sociedade civil, e se devia haver Conselho da Revolução ou não. Quer dizer, o que as pessoas percebiam... era segurança e estabilidade. O que as pessoas percebiam era que o Eanes era uma pessoa séria, e ainda hoje, quer dizer, é o máximo da seriedade, era uma pessoa séria, era uma pessoa que tinha os seus coisas, as suas manias e tal, e depois viu-se, também fez um partido, quer dizer, o Eanes também fez muita asneira. Sim. Felizmente, digamos, viveu o suficiente para se redimir disso tudo e hoje ser uma figura... E tinha uma rigidez nessa altura, de um apego rígido à Constituição. Era sempre aquela ideia dele de pouca flexibilidade. Porque ele não queria. E também estava muito, digamos, balizado pelos seus camaradas de armas, não é? Que estavam no Conselho da Revolução, porque o Conselho da Revolução era o Conselho de Estado e era simultaneamente o Tribunal Constitucional. Sim, tinha muito poder. Tinha muito poder. O Conselho da Revolução fazia o que queria e era composto por militares. Ponto e final. Em todo o caso, eu também me dá a ideia que o eleitor, na altura, achava que Ramalho Eanes oferecia mais garantias de estabilidade nas Forças Armadas do que Soares Carneiro. Sim, sem dúvida. E isso parece-me absolutamente lógico. E sobre Soares Carneiro também se fizeram campanhas, como o Campo de São Nicolau, o Campo de Concentração, não sei o quê, que também eu não sei até que ponto é que aquilo é verdade ou mentira, mas o que é certo é que o que passa para a opinião pública é que o Soares Carneiro era um homem de extrema-direita. Coisa Exato. Que não devia ser, porque não estou a ver Sá Carneiro e Balsemão. Ele depois, inclusive, é chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e exerce-o com maior e sobretudo com uma lisura e com uma grande e competência. E sobretudo sem dar nas vistas, não é? Sim. Com grande lisura, discrição e competência. Sim. Pois. Agora,
Portanto, volto a dizer, o Francisco Balsemão chega a primeiro-ministro no âmbito de uma grande tempestade, uma comoção coletiva enorme, mas ele diz logo ao que vai. Ele diz duas coisas essenciais: alterar a Constituição para libertar a sociedade civil. A libertação da sociedade civil foi sempre o alfa e o ômega da política, politicamente, da política de Francisco Balsemão. Libertação da sociedade civil. Segunda coisa que ele quer e que também era a adesão à Europa. Trabalhar pela adesão à Europa. Hoje a gente diz assim, a adesão à Europa, isso é uma coisa... Mas atenção! A adesão à Europa, no início dos anos 80, não era uma coisa que fosse óbvia. Nem consensual. Nem consensual. O Partido Comunista era contra. Parte do Partido Socialista era contra, parte do PSD era contra, os ultraconservadores eram contra, parte do CDS era contra, portanto, quer dizer, na verdade, os grandes europeístas do país, quer dizer, não digo que fossem os únicos, naturalmente que não eram, além dos economistas, que eram praticamente todos europeístas, porque percebiam... Sim, que não havia outra possibilidade. E que percebiam também, alguns historiadores também, porque percebiam que depois da queda do Império, Portugal tinha que se integrar num sistema e reinventar, claro. Noutro sistema como a Europa e tudo isso. Quer dizer, na política, os grandes europeístas eram basicamente o Francisco Balsemão e o Mário Soares. E é por isso que eles estão bem. Toda a vida. Dão-se bastante bem. Dão-se sempre bastante bem. Tu não tens, na história política, um confronto extraordinário entre mesmo nas querelas de Francisco Balsemão com o Yanes. Tu repara que o doutor Mário Soares, ou Mário Soares, os doutores são todos, como dizia o outro. Todos e mais alguns. O Mário Soares não apoia o Yanes. Pois não. Não apoiou Pelo contrário. Exatamente. Pelo contrário também não, porque ele não fez campanha contra ninguém. Mas demitiu-se de secretário-geral para... Autossuspendeu-se, sim, tens razão. Secretário-geral para não ter que apoiar o Yanes, porque o partido todo apoiava o Yanes. Exato. E o Yanes na altura, não era um grande entusiasta da Europa. Porque muita gente dentro do sistema militar não eram grandes entusiastas da Europa. Por questões de soberania e vinham com questões muito... Tinham diversos argumentos, alguns bons, outros maus, mas enfim. Eu até diria que na altura, muitas vezes fala-se, e é mais lógico até porque integravam o mesmo partido de Pinto Balsemão como próximo de Sá Carneiro, mas eu diria que Pinto Balsemão estava entre Sá Carneiro e Mário Soares. Estava ali qualquer coisa dessas. Aliás, o próprio Sá Carneiro, numa determinada altura, diz que quer entrar para a Internacional Socialista. E é na altura que o PPD passa a ser PSD também. Exato. PPD-PSD, Partido Social Democrata, portanto. Mas, por acaso, é o Soares que impede que ele entre. Porque as relações entre Soares e Sá Carneiro não têm nada a ver com as relações entre Soares e Balsemão. Não eram fáceis. Não eram nada fáceis. Eram dois galos para a mesma capoeira. Não eram só dois galos para a mesma capoeira. Eram duas pessoas com, digamos, excesso de afirmação pessoal. Excesso de ego. Não, isso também não sei. E naquela fase daqueles anos complicados, muito complicados, de 77, 78, no fundo era um triunvirato que estava em grande tensão. Ramalho Yanes, Sá Carneiro e Mário Soares. Então repara, depois mesmo com o Balsemão, as reuniões entre o Balsemão e o Yanes chegam ao ponto de cada um levar o seu gravador, que era para saber o que efetivamente se tinha dito. Isso é um extremo. É o extremo da desconfiança. Agora, além destas duas coisas, o Balsemão faz outra que é muitas vezes esquecido e que é extraordinariamente importante, embora só se tenha revelado importante muitos anos depois. A navegabilidade do Douro, por exemplo. Isso foi logo das primeiras medidas. Foi das primeiras medidas do governo Balsemão. Mas enfim, e há várias medidas destas assim menos estruturantes. Henrique, mas essa ideia de libertação da sociedade civil baseia-se também num princípio que eu defendo, é que a democracia foi um processo. E foi um processo de democracia que teve várias fases, entre as quais a revisão constitucional de 82 foi essencial, porque o que Balsemão pretendia na revisão de 82 era não só juntar o fim da tutela política, da tutela militar sobre o poder civil, como também a liberalização da economia. Uma foi conseguida, outra não. A outra foi parcialmente... A outra só em 89 Só em 89 é que é completa. De qualquer modo... E sem isso também, Henrique, só mais uma nota, sem isso era absolutamente impossível a adesão à CEE.
Porque a CE não iria aceitar Não, claro. um país tutelado por com militares claro, e com o Conselho da Revolução como órgão de soberania. Evidente. Portanto, o que é que faz esta revisão de muito importante? E ainda há duas pessoas aí que participaram nesta revisão que estão vivas e de boa saúde, que é o António Vitorino e o Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Eram dos mais novos na altura. Quer dizer, na altura eram jovens. Eram os go-betweeners, como é que se diz? Os enviados, não é? Mais ou menos, eram os jovens. Portanto, primeira revolução, a revisão extingue completamente o Conselho da Revolução e, portanto, cria o Tribunal Constitucional. Acaba por criar um Conselho de Estado, porque aquilo tinha as funções... E um sistema civil. Exatamente, um sistema civil. Repare, Henrique, que até ao ponto, e isso não foi até ao fim... Mas há mais, espera lá, porque a soberania passa praticamente toda para a Assembleia da República. Exato. E a soberania do Presidente da República diminui-se substancialmente. Por exemplo, o Presidente deixa de poder demitir o Governo sem uma causa institucional. Sim. Agora ele só pode, quando está e tal, em causa o regular funcionamento das instituições, e passa a ter um papel, sobretudo moderador, não tendo qualquer ponta de poder executivo que tinha. Politicamente, este é o ponto que estabiliza o sistema e o torna uma verdadeira democracia civilista. Faltando depois ainda a parte económica, mas politicamente é esta. Sim, politicamente até por outro motivo. É porque o governo deixa de ter responsabilidade política ou de responder politicamente perante o Presidente. Exatamente. E passa a ser só perante a Assembleia da República. Exatamente. Isso é muito importante. É por isso que torna o Parlamento completamente o vértice, digamos, teórico, pelo menos, E não tanto o Presidente, porque estava muito desequilibrado para o Presidente. Quer dizer, nós éramos um semipresidencialismo a pender para o presidencialismo enquanto passámos... Exatamente, tipo francês, mas com os militares em órgãos fundamentais, a tutelar, e passamos a ser um semipresidencialismo muito mais tipo alemão ou italiano. Quer dizer, quase que a gente não percebe porque é que o Presidente é eleito por voto secreto, direto e universal, em função dos poderes que tem. Que é, aliás, mas aí eu acho que o que lhe dá uma grande legitimidade é exatamente a eleição por sufrágio direto e universal. Sim, mas quer dizer... A eleição direta. Teoricamente, para os poderes que tem, é manifestamente exagerado eleger uma pessoa. Mas repara, que se fosse eleito pelo Parlamento ou se fosse por uma eleição indireta, era impossível que tivesse o poder de dissolver. A legitimidade política para dissolver advém muito de ter uma legitimidade democrática de uma eleição direta. Nesse aspecto sou favorável à Mas eu não estou a dizer que sou favorável ou não favorável, estava só a falar do ponto de vista académico, quer dizer, isso é muito mais perto. Os poderes do Presidente, quer dizer, é evidente que há sítios onde o Presidente pode dissolver o Parlamento e é eleito pelo Parlamento, portanto não há uma impossibilidade teórica disso, ou então por colégios eleitorais que são muito mais que o Parlamento, que metem, sei lá, líderes de regiões, não sei o quê. Sim, mas eu acho que perde muita legitimidade. Não vamos discutir isso, que eu não vou fazer uma revisão constitucional contigo. Nem contigo, nem com ninguém, mas felizmente para a pátria e para mim. Agora, isto vai avançando com grandes conspirações dentro do PSD. A que não é alheio, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que também conspira um bocado. Sim. Aliás, até a partir do Expresso, como se sabe. E por isso é que se dizia que irresistível. Era irresistível. Disse que ele era dono do jornal, que era o jornal que mais o atacava. E ele resistiu no sentido que não fez nada, que não teve ali coisa. E é por isso que ele mete, porque isto também era um bocado o estilo Balsemão, ele mete o Marcelo dentro do governo na esperança que o Marcelo deixe de conspirar contra o governo. Só que as coisas não são bem assim. A primeira entrevista que o Marcelo dá, grande, diz que é preciso pôr a social-democracia na gaveta. E depois telefona... parafraseando o Soares, com o socialismo na gaveta. E depois telefona para os jornalistas, ou para os jornalistas que tinham feito a entrevista e diz, tirei essa frase e tal, mas os jornalistas não tiraram. Eu posso ser isto à vontade, que eu fui um deles, era um jornalista. E portanto, quer dizer, e por muita admiração e amizade até que tenha pelo Marcelo, a verdade é que ele conspirava, pronto. E conspirava, mas o vértice da conspiração é sempre Cavaco, Eurico de Melo, de um lado, Freitas do outro. Freitas era mais se calhar não era um conspirador ativo, era mais... Não, era ativo, desculpa. Era ativo. Não, estou a perguntar. Não, era ativo. Aliás, nas tais autárquicas de 1982... Sim, mas já é muito no fim, não é? Já no fim.
Mas espera, mas quer dizer, ninguém faz uma declaração como fez o Diogo Freitas do Amaral se não tivesse nada a conspirar. A AD tem 42%, ganha mais câmaras que os outros partidos todos. Sim. Quer dizer, ganha as eleições. E apesar de estarmos numa situação terrível do ponto de vista económico, não é? Com desemprego, enfim, com contestação social, greves. 2 greves gerais, essas coisas todas como tu aí disseste. E perante aqueles resultados, em que repara que se tinha ganho a Câmara de Lisboa e tinha-se ganho a Câmara do Porto, tinha-se ganho as maiores câmaras do país, Freitas do Amaral chega à televisão, que na altura era só a RTP, portanto era mais fácil, era a televisão. Mas já diz, a cores? Já há cores? Em 82 já era a cores. Já, desde 80. Sim, pronto, então já era a cores. E diz, estou chocado com este resultado negativo, ou não sei o quê e tal. Estou chocado. Ali uma carga pesada. E é esta frase que deita o governo abaixo, verdadeiramente. Em que se percebe que o líder do CDS, porque ele na altura era líder do CDS, que o líder do CDS... Já não acreditava na coligação, nem no seu líder. Exatamente. E é por isto que se demite Francisco Balsemão poucos dias depois, no final de dezembro de 82. E Francisco Balsemão tenta que não haja eleições e propõe Vítor Crespo para o substituir. Vítor Crespo era uma pessoa prestigiada e central, dialogante, enfim, não tinha... Sim, com qualidades. Mas a verdade é que o Ianes não aceita Vítor Crespo. Mas aí, Henrique, neste caso, eu percebo a posição do Presidente da República. Mas eu aqui não estou a tentar perceber ou não perceber. Sim, mas só para vermos até que ponto é que depois essa dissolução foi acertada ou não. O Presidente da República olhou para a coligação e percebeu que mesmo Freitas do Amaral tendo estado um ano como Vice-Primeiro-Ministro, e a ideia de o trazer também para o Governo deve ter sido exatamente a mesma que a de Marcelo Rebelo de Sousa, foi para que ele não conspirasse, ou pelo menos para que estivesse comprometido. Exatamente. Mas ele nem sequer... E a ideia dele não entrar no primeiro foi para não se comprometer. Foi para não se comprometer. Ele conspirou. Exatamente. Isso é óbvio, porque ele não se quis comprometer com o primeiro governo. Mas é muito pior conspirar estando dentro do que fora, não é? Estando dentro ainda é mais criticável. Está bem. Ele não está cá já para se defender. Já não está cá nenhum deles. Mas estamos a fazer uma análise... Está o general Ianes, graças a Deus, está o general Ianes, que ainda se deve lembrar de algumas destas coisas. Pois, mas estamos aqui a fazer uma análise política, não é uma crítica pessoal nenhum deles. Mas aqui, neste caso... faz mais sentido que o Presidente da República, olhando para um quadro em que já será o terceiro Primeiro-Ministro da coligação, da maioria, perceba que o segundo partido da coligação, que mesmo assim tinha bastantes deputados, tinha cerca de 42, não sei ao certo se eram 42, mas eram bastantes, não acredita na coligação e que dificilmente... Mas há aqui outras coisas a ter em conta, que era, por exemplo, justamente a situação de crise em que se encontrava Portugal, o problema, a fragilidade ainda da democracia que ainda existia em Portugal. Quer dizer, havia muita coisa para levar em conta e agora olhando para trás a gente não sabe o que é que teria sido melhor. O que eu te digo é assim, isto era gente muito nova. A gente pode estar um bocado esquecido disto. O Primeiro-Ministro tinha pouco mais de 40 anos. O general Ianes também era muito novo. O general Ianes tinha para aí 40 anos ou assim uma coisa. Sim. Quer dizer, Freitas do Amaral também. Também, era tudo à volta dele. Era gente com a volta 40 de 40 anos. Hoje olho para isso e disse, esta malta que eram mais novos do que as minhas Podiam filhas. Podiam ser teus filhos. Exatamente, podiam ser meus filhos. Como é que a gente entregou o país a esta gente? Mas eu na altura, como era muito novo, não achava que eles fossem assim também tão novos. Acontece é que ele não aceita Vítor Crespo. E então aí há, de facto, uma razão de responsabilidade da parte de Mário Soares. Mário Soares retoma o Partido Socialista em janeiro de 81. Acho que retoma... Sim, ele autossuspende-se e volta logo. Retoma em Congresso no Coliseu. Por acaso era o mesmo dia em que o Mitterrand ganha as eleições em França. Que ele por retoma. Fim, à terceira tentativa. Exatamente. Que ele retoma isso. E o PSD vai buscar para líder, não o Cavaco, não o Eurico de Melo, não nenhum daqueles que andavam
a conspirar contra o Balsemão. Mas também um regressado. Mas um regressado Mota Pinto que tinha saído do PSD. Exato. Tinha saído do PSD, tinha feito parte de um governo de Mário Soares, como independente, e depois voltou ao PSD. E depois teve um governo de iniciativa presidencial. Ainda foi primeiro-ministro, mas de um governo de iniciativa de um presidencial. governo que... Sim, foi primeiro-ministro de um governo Portanto, de também iniciativa dava presidencial. garantias de se dar bem com Mário Soares e com Ramalhianes, o que para a altura era importante. Sim, mas é curioso porque também não é nenhum dos conspiradores primeira Esses linha. continuam até à rodagem do carro. carro. E o Mário Soares, numa célebre entrevista, ou já não me lembro se era uma entrevista, se era um debate entre candidatos, quando lhe perguntam qual é o partido mais próximo do PS, ele responde que naturalmente o PSD. E aí se abre a porta para eles fazerem um governo praticamente de salvação nacional que se chamou Bloco Central e que tinha para aí 80% do Parlamento. Sim, não é? Uma maioria qualificada, então. Pois, tinha completamente. E aliás, isto também era um entendimento que já vinha das conversações para a revisão constitucional, não é? Bem, de 82, sim, mas 82... aí o Mota Pinto aí acho que não teve papel Não, o nenhum. Mota Pinto não, mas quer dizer, uma aproximação entre PSD e PS. E depois daqui para a frente há uma curiosa sucessão de factos, alguns trágicos, como a morte de Mota Pinto, de repente. Também ainda era novo, não é? Tinha 40 e tal. Assim, sim, mas isso já é... Não, é 85, 85 logo. Quer dizer, ele quando morre ainda o governo do Bloco Central existe. Sim. E há, então aí sim, a facada final, que é o Congresso da Figueira da Foz, que elege o Cavaco Silva. Quando o candidato com maior potencial de vitória era João Salgueiro, não é? Exatamente, toda a gente achava que João Salgueiro. Agora, deixa-me dizer que é completamente mentira que Cavaco Silva tenha ido fazer a rodagem do carro e que não tivesse tudo entra combinado. No mito, é como a Batalha do Orique. Eu escrevi um artigo há 30 anos, ou há 20, já nem sei, no Expresso, onde desmonta isso absolutamente tudo. Quer dizer, até desde ele entrar com a moção do Mendes Bota, até ele ter ditado a moção do Mendes Bota para um gravador no gabinete dele do Banco de Portugal, na Avenida da República. Que eu posso contar isto tudo com pormenores, não vale a pena. Sim. Mas a verdade... Henrique, os factos posteriores mostraram como cirurgicamente Cavaco Silva usou artigos em momentos-chave que foram ponto de partida para algo. E para mais, e ele que chega ao coisa, ele acusa, vem acusando, porque eles continuam a escrever contra o Mota Pinto e contra o governo do Bloco Central. Sim. E aí há uma ala que se forma, aí já com o Marcelo, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, falta-me agora, José Miguel Júdice, é esse que me faltava, em que se chama não sei o quê. Não é Nova Esperança. É Nova Esperança, exatamente. É uma ala que se chama Nova Esperança, que esses não conspiram, esses só não conspiram porque transpiram, quer dizer, toda a gente sabe, sim, né? Sim. É aberta, basta lá estar o Marcelo e o Júdice, aquilo não sei segredo, porque eles contavam toda a gente e achavam mal, eram a favor da bipolarização e mais não sei quantos e tal, e são Henrique, esses mas repara que dão a vitória ao Cavaco. Aquilo e pondo numa perspectiva de Cavaco Silva como crítico e Eurico de Melo, que depois vem a ser o número 2 de Cavaco Silva nos seus primeiros governos, o vice-rei do Norte, não é? Era aí que ele dizia que era importante. Mas, numa perspectiva de Cavaco Silva, Mota Pinto era uma continuidade de Balsemão porque se dava bem com o Presidente da República e também com o PS, e Cavaco Silva porque preferiam uma política mais de direita. Pior, eles achavam, não sei se isto é verdade, eu conheci muito bem o professor Mota Pinto. Pois. Por razões até por razões familiares, mas não interessa agora também esta história. O professor Mota Pinto, naturalmente, era um professor catedrático de direito, era um homem com várias qualidades, mas que tinha como discurso muito a ideia de subir a vida a pulso e não sei o quê e tal. Não sei se era exatamente assim, mas não interessa. Pelo menos parecia. E ele era acusado, também não sei se com razão ou sem ela, mas penso que ele nunca terá dito que alguma vez fosse fazer isso, era acusado do seguinte negócio. Ele apoiava Mário Soares para Presidente da República e o Mário Soares apoiava-o para Primeiro-Ministro. Sim. Num futuro que não era assim tão distante.
Mas isso no tempo do Bloco Central? No tempo do Bloco Central, ele é acusado disso, não é? Pois, porque já se perfilavam as candidaturas para E 85. exatamente. Freitas já estava... 86 aqui neste caso. Foi Sim, janeiro de foi 86. Foi 85 a primeira volta? 86. Não, 86 logo a primeira volta. É como agora, vai ser já em 2026 a primeira volta. A partir daí, a primeira volta é em janeiro, a segunda é em fevereiro. Os presidentes tomam posse a 9 de março. 9 de março. Faça chuva ou faça sol, isso aí já se sabe. É que a 9 de março o professor Marcelo Rebelo de Sousa deixa de ser Presidente da República. Sim. E não sabemos quem é. É como nos Estados Unidos. Exatamente. E então ele entretanto morre, não é? Morre do aneurisma, portanto é uma morte natural, natural, sim. súbita, inesperada. Quer dizer, não tem explicação. E quem o substitui como número 2 do governo, ainda do Bloco Central, é o Rui Machado. Sim. Por um período curto de tempo. Um período curto, mas que, enfim, que era também uma personalidade do PSD, ainda hoje é, não é? Sim. Com coisa. Acontece que o Cavaco vai contra Salgueiro ao Congresso da Figueira da Foz e põe como condição o apoio a Freitas do Amaral. Freitas do Amaral, exatamente. Já trazia esta na... E porquê é que isto acontece? Por causa do Soares. Com medo que uma parte do partido apoiasse o Mário Soares. Ora bem, ele ganha, como eu já disse, e quem lhe dá a vitória é em boa parte a Nova Esperança, aquele grupo, que lhe dão tempo, e mais uns amigos, tipo Mendes Bota, que era lá do Algarve também, depois foi muito tempo presidente da Câmara de Lolé, foi deputado europeu, fez isso tudo, foi cantor. E cantor também, cantor popular, é verdade. Exatamente, tem um disco gravado. E foi também uma personagem que é muito esquecida nestas conspirações, chamada Alberto João Jardim, que era presidente do Congresso. Que volta ou não volta, vinha ao continente e era dizer das suas. Era presidente do Congresso, na altura, e permitiu que a lista do Cavaco Silva entrasse com uns minutos de atraso. Isso é uma coisa que toda a gente sabe. Mas quer dizer, lá está, a história é feita destas pequenas coisas. Claro. E às vezes... quer dizer, na altura, como vinha a fazer a rodagem, não podia ultrapassar uma determinada velocidade. Não havia autoestrada. Mas quer dizer... Ou perdeu-se na Figueira da Foz. Não havia autoestrada, porque quem fechou a autoestrada de Lisboa a Porto foi ele. Não é? Sim, muito em 1991. Muito menos... E, portanto... Henrique, mas isto é um tempo posterior a estes governos de Pinto Balsemão. Mas quer dizer, é onde isto vai dar, onde isto vai dar. Mas do balanço que fazes destes dois governos, exercidos em circunstâncias muito difíceis, tanto pela conjuntura internacional quanto por uma contestação interna, que teve também muito de uma contestação e de uma sindical, mais até do que a oposição do principal partido da oposição, que na altura era o PS, e contestação interna na coligação e interna no partido. Que balanço fazes destes governos de Pinto Balsemão e de Pinto Balsemão como Primeiro-Ministro? Quer dizer, eu acho que Pinto Balsemão, para ser honesto, como Primeiro-Ministro, não é a faceta porque ele vai mais ficar na história, não é? Não é? Só pela revisão constitucional de 1982, que de facto é importantíssima. É muito importante. E só por aí, não é? Porque o resto, como Primeiro-Ministro, a imagem que eu tenho é assim: tu imagina um barco que está a meter água por todos os lados e boa parte da tripulação está a cavar buracos no barco para ele meter mais água ainda, não é? Portanto, outros a saltarem e ele com balde. Outros a saltarem e o comandante com balde. Com muito poucos à volta a tentar aguentar aquilo. Aguentar o barco, não é? Como se diz. Eu acho que ele aguentou até poder. Ele foi traído por algumas pessoas, traído politicamente, não estou a falar. Sim, não pessoalmente, claro. Por muitas pessoas. E por outro lado, quer dizer, também houve amigos que não quiseram comprometer-se demasiado para não ficarem, digamos, fora do baralho. Em xeque. E portanto, a prova disso é que ele, quando acabou aquele tormento, que eu acho que para ele foi um tormento, esses anos foram um tormento. Quando acabou, voltou à liberdade. Voltou à liberdade, quer dizer, faz lembrar o Soares que quando cai o segundo governo, que ele é primeiro-ministro, diz: sinto-me tão livre como um passarinho a quem abriram a gaiola. Era um bocado isso. Mas o que é facto é que o Soares, depois de ter tido essa experiência, Mário Soares, depois de ter tido essa experiência, voltou várias vezes. E Pinto Balsemão não voltou mais. Não, mas o Pinto Balsemão dedicou-se, de facto, a duas coisas que eu acho que são
que é por essas que ele fica. Dedicou-se por um lado à comunicação social, não é? Ele, a partir de 83, 84, começa com a ideia de fazer assim que puder haver condições para tal, sim. Não, e era preciso haver lei, não é? Lei, a lei sim, da delimitação de setores e tudo isso, que é feito depois em 89, é mais clara e fica muito maior, porque até aí não... por um lado. E por outro lado, a ideia da libertação da sociedade civil. Quer dizer, ele faz muita força e faz muitas conferências, faz muitas, até internacionais, ele faz imensos contactos internacionais, não é? Alguns que vinham do facto de ele ter sido primeiro-ministro e que foi ganhando aí, e outros porque também ele era o dono do jornal de referência em Portugal, porque o jornal de referência, para as pessoas que não sabem, é o jornal que no geral é citado nos outros países quando há notícias desse país. Quer dizer, é como a gente dizer o New York Times. Não quer dizer que o New York Times seja o jornal que venda mais nos Estados Unidos, longe disso, mas é o jornal de referência, não é? Ou o Figaro e o Le Monde em França, ou o Daily Telegraph e o Guardian na Inglaterra, ou La Repubblica na Itália, ou El País em Espanha, quer dizer, pronto. Ele era o dono de um jornal de referência e, portanto, também por isso ele tinha imensos contactos internacionais, conhecia o mundo todo. E eu acho que ele se dedica, e aí com grande, como é que é dizer, com prazer pessoal e com grande eficácia, a transformar Portugal num país outro, quer dizer, um país normal, um país que ele considerava normal, um país europeu. E ele é muito europeísta. Ele é muito europeísta. Eu acho que ele nunca disse publicamente que era federalista, mas era. Eu digo publicamente porque eu sou maluco, não sou de partido nenhum e, portanto, posso dizer o que me apetece. Mas ele, enfim, ele respeitou sempre o facto de ser do PSD e de ser depois o militante número 1, passado depois da morte de Sá Carneiro, e portanto, ainda agora, a última declaração política que ele fez da vida foi que apoiava Marcos Mendes. Eu acho que ele era amigo de Marcos Mendes, sem dúvida, mas quer dizer, mas eu acho que a principal motivação dele é: eu sou do PSD, eu sou o número 1 do PSD, eu tenho que apoiar o candidato que o PSD. E eu tenho que dar o exemplo. E tenho que dar o exemplo. Que é aquilo que o Francisco Pedro, filho, disse, por exemplo, na missa de sufrágio de Balsemão, que foram ensinados todos a dizer: nós somos privilegiados e por isso temos que dar o exemplo. Não é? O Balsemão tinha-o muito. Ter uma infância privilegiada, ele conta isso nas memórias, para quem quiser ler, teve uma infância privilegiada, era filho e neto de pessoas com posses, e portanto ele achava sempre que tinha que dar o exemplo. Não é? E portanto, Francisco Balsemão era daquelas pessoas que ou se demitia do PSD e explicava muito bem porquê, e depois a partir daí fazia o que lhe apetecia, ou, não se demitindo do PSD, ele dava o exemplo de, digamos, disciplina, de lealdade, de tudo aquilo que se possa imaginar que um militante de um partido deva fazer em relação ao partido, sobretudo se tiver sido presidente, se tiver sido dirigente. E teve no espaço público durante estes anos todos, muitas décadas, com elevação, o que de facto com certeza, eu acho que Agora, como primeiro-ministro, ele deixa de facto a libertação da sociedade civil, é verdade, deixa de facto a revisão constitucional, a abertura de certos setores à iniciativa privada. E, sobretudo, esta ideia que Portugal tinha deixado de ser um país dominado por um grupo de militares, alguns extraordinariamente inteligentes e sensatos, outros extraordinariamente estróinas e loucos, tinha deixado de ter esta tutela e que, portanto... E tinha um novo objetivo. Pela primeira vez deixava de ser um país civil. Um país a olhar para o Alemar e passa a virar para a Europa. Como, aliás, foi depois com a eleição de Soares, a que seguiram sempre eleições de presidentes civis. E agora até há uma certa estranheza de parte de muita gente em haver um candidato militar, como se também se não pudesse haver, quer dizer, claro, naturalmente pode. É um cidadão como os outros. É um cidadão como os outros, enfim, os seus direitos. Não é Henrique, só aqui em relação ao europeísmo de Francisco Pinto Balsemão, que era evidente, assinalar que também nos seus governos ele contribuiu para a normalização da relação com alguns países africanos de expressão portuguesa, designadamente com Moçambique.
Certo. Portanto, não era algo que lhe fosse nomeadamente com Moçambique, estranho. Nomeadamente com Moçambique, e até com algumas dificuldades, porque na altura o presidente de Moçambique era Samora Machel, e Samora Machel era um homem com muitas qualidades, seguramente, e fantástico, e muito divertido, mas também às vezes com coisas que não lembravam, nem ao menos, bem, enfim. Mas conseguiu, deu um ponto foi partida foi para essa, o mais difícil, para foi essa Angola, mas continua a ser, não é? Claro. Ele com Cabo Verde, eu lembro perfeitamente, ele era amigo, mesmo amigo, que ele escreveu um livro a meias com o atual presidente de Cabo Verde. Aliás, eu sei porque fui eu que o apresentei, não é? Sim, sim. Maria das Neves. Com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Quer dizer, e de Cabo Verde ele foi de facto amigo sempre de Cabo Verde. Com o Brasil conseguiu boas relações também. Também lutou, embora aí menos visível, com a questão de Timor e com, enfim, Guiné, São Tomé, São Pedro. Era uma pessoa cosmopolita, num país que na altura ainda era muito provinciano. Sem dúvida. Sem dúvida que em termos de cosmopolitismo, por isso é que Cavaco depois faz aquele... Porque o Cavaco também o pintaram, era tão mau, era que havia uma frase dizer o Cavaco não é tão mau como o pintam, porque o pintam é pior, mas quer dizer, a verdade é que Cavaco surge como o homem vindo de Boliqueimo, o manequim da Rua dos Fanqueiros e não sei o quê, depois de dois homens, Soares e Balsemão, que eram dois são o máximo do cosmopolitismo, não é? Sim. São o máximo do cosmopolitismo. Sim, e da burguesia lisboeta. Sim, certa... o Balsemão de uma burguesia mais elevada, o Soares de uma burguesia mais intelectual, média, intelectual e digamos, e também republicana. Um de uma burguesia mais intelectual, outro de uma burguesia mais aristocrática. Embora um dos avós de Balsemão foi também um republicano daqueles certos gostados na Guarda. Sim. E que, também jornalista, não foi? Fundador de um jornal. Toda a gente na altura tinha um jornal, não é? Praticamente. Era um tribuno, como se dizia na altura. Foi o homem que pôs a eletricidade na Guarda, muito antes de outras cidades e tudo. Portanto, era um republicano feroz. Mas quer dizer, eles eram ultra cosmopolitas, não é? Do Mário Soares, aliás, dizia-se que a diferença dele para Deus é que Deus está em toda a parte e o Mário Soares já teve. E o Balsemão era mais ou menos a mesma coisa também, quer dizer, gostava imenso de viajar, até por ele, gostava imenso de viajar, gostava imenso de conhecer o mundo, gostava imenso de ouvir, de ouvir novas experiências. Era um espírito curioso. Exato, eu lembro, na altura do governo dele, eu cobri em parte do governo dele, mas houve uma parte em que eu também fiz a guerra do Irão-Iraque, quer dizer, de vez em quando ia ao Irão ou ao Iraque para fazer a cobertura. E lembro perfeitamente que eu na altura mal o conhecia, só tratava por senhor Primeiro-Ministro, estamos a falar da coisa, e ele dizia assim, diga-me lá, o que é que encontrou no Irão? O que é aquilo e tal? Porque tinha o Khomeini, tinha ganho aquilo em 79. Em 79 ainda estava muito recente. Era uma pessoa que gostava muito de fazer perguntas e de perguntar, e ele se pudesse tinha ido ao Irão fazer uma reportagem, que era Primeiro-Ministro, não podia. Mas achei sempre que ele ficou com aquele bicho do jornalismo, que aliás se manifestou até quando foi aqui diretor por um dia no Expresso e quis ser diretor mesmo a sério. Coisa que eu não achei muita piada porque o diretor era eu, não é? Enfim, foi um verdadeiro cidadão, como eu disse na introdução, muito com a abordagem que na antiguidade clássica se tinha de ser cidadão. Não é? Uma pessoa que dá o exemplo e que dá um contributo no espaço público. Uma coisa que hoje pouca gente tem. Ainda há quem tenha, felizmente, mas pouca gente tem. Que é ter grávidas sem ser um chato. Pois, o que é um equilíbrio difícil. Ter humor ao mesmo tempo. Eu acho que ele e Soares, enfim, há outros, mas enfim, vamos só falar destes dois, que foram figuras importantes da nossa história. Tinham isso, não é? Porque isso é uma grávidas natural. Exatamente. A grávidas forçada torna sempre as pessoas chatas. Exatamente. Ou ridículas. Exato. Pois. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.